Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, quinto domingo do tempo da Quaresma. Eu sou a ressurreição e a vida. Crês nisso? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é: Eu sou a ressurreição e a vida. Crês nisso? Amados irmãos e irmãs, a graça de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Jesus está a caminho de Jerusalém. É sua última viagem. Em Betânia, pertinho de Jerusalém, faz seu maior milagre, ligado à razão principal de sua vinda ao mundo, a doação da plenitude da vida. Do interior do grande milagre, ressalta a afirmação: Eu sou a ressurreição e a vida. Frase que tem o mesmo sentido e a mesma consequência do domingo passado: Eu sou a luz do mundo. Há uma ligação entre os evangelhos que lemos nesses últimos 3 domingos. No episódio da Samaritana, fala-se em água viva, água que jorra para a vida eterna, e o Cristo se apresenta como quem dá de beber essa água salvadora. Domingo passado, Jesus apresenta como luz do mundo. A água e a luz fazem crescer os seres vivos. Sem luz e sem água, teríamos morte. Jesus, tomando esses 2 elementos como imagem sua, afirma seu poder de dar a vida. E isso ele o faz no Evangelho de hoje, ressuscitando Lázaro, morto há 4 dias. Assim, alguns dias antes da morte da cruz, João acentua sobremaneira a vida, o milagre da vida. Que não haja dúvidas, que não haja desespero. Da morte nascerá a vida. Os mortos ouviram a voz de Cristo e brotarão ressuscitados. Porque todo aquele que crê em mim não ficará morto para sempre, mesmo porque Deus não é um Deus de mortos, mas de vida. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Betânia era um lugarejo na encosta do Monte das Oliveiras, oposta ao jardim onde Jesus passou a noite de Quinta-feira Santa. Ficava à beira da estrada que vinha da Galileia para Samaria e de toda a região de Jerusalém. Subindo de Betânia, passa-se por Bet-Javé e logo do alto do Monte das Oliveiras vê-se a cidade na colina de Sião, do outro lado do Vale do Cedron. Os peregrinos costumavam parar em Betânia, tomar banho, recompor-se para entrar dignamente na Cidade Santa. Jesus e os apóstolos faziam a mesma coisa e costumavam parar na casa de Lázaro, Marta e Maria, uma família remediada que se tornara amiga íntima de Jesus. Neste episódio, encontramos de novo o esquema de João Evangelista: contar um milagre para dar uma grande lição teológica e, na narração, ir abrindo um leque de ensinamentos entrelaçados. A grande lição de hoje está no versículo 35. Eu sou a ressurreição e a vida. A pergunta de Jesus a Marta: crês nisso? Continua válida e fundamental. A resposta de Marta é a única resposta possível em todos os tempos.
Creio que tu és o Filho de Deus, respondeu Marta. Em torno do túmulo de Lázaro, enquanto estavam apenas criaturas humanas, havia choro e lamentos de morte. Toda a amizade que tinham por Lázaro não lhe restituía a vida. O ser humano é impotente diante da morte. Quando chegou Jesus, homem-Deus, bastou uma ordem sua e Lázaro reviveu. A morte não foi obstáculo para Jesus. Ele veio trazer à humanidade a plenitude da vida. Veio para que aqueles que nele crerem, ainda que estivessem mortos, viessem à vida sem ocaso. Os filhos da luz não têm morte por destino. O tema da ressurreição está evidentemente ligado ao tema da luz, se considerarmos que a luz é sinônimo de salvação. João o aponta à aproximação dos dois temas, na frase de Jesus: se alguém caminha de noite, não tropeça, mas tropeçará se andar nas trevas. O que significa? Quem estiver na graça de Deus, viverá. Por isso, não deverá ter medo, mas deverá ter medo quem estiver em pecado. O tema da luz, no versículo 37, quando os judeus ironizam, referindo-se à cura do cego de nascença, que lemos no Evangelho domingo passado. Jesus, que restitui os olhos ao cego, por ser Filho de Deus, Salvador, restitui a vida a Lázaro, porque tem poder de dar e tirar a vida, porque nele está a vida, porque ele mesmo é a vida, porque assume a carne humana, marcada pela morte, para vencer a morte e garantir a ressurreição e a vida ao imortal. Estamos diante de um tema central do Evangelho, o tema da vida. Ele veio, porém, envolto em panos da morte física, nas ameaças da morte à inocência. Mas vem também envolto na amizade, no amor fraterno, na paixão, na glorificação a Deus e na fé em Jesus Cristo. A vida verdadeira que o Cristo traz tem face humana e face divina que se misturam, para que, crendo, tenhais a vida. A ressurreição de Lázaro depois da sua própria ressurreição, na madrugada de domingo da Páscoa, é a maior de todos os sinais de Jesus, quando ele muda a água em vinho, no início de sua vida pública. O evangelista diz: este foi o primeiro milagre de Jesus. Por ser esses sinais, milagres, Jesus manifesta sua filiação divina, seu poder messiânico, sua missão salvadora e provoca a admiração, a fé, o testemunho. No final de seu evangelho, João escreve uma frase em resumo: muitos outros sinais fizeram Jesus. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, em crendo, tenhais a vida. A razão dos milagres é, portanto, a fé na pessoa e doutrina de Jesus e, por essa fé, encontrar a vida. O verdadeiro Salvador do mundo, o cego se prostra, exclamando: creio, Senhor. Marta, que professa em voz alta: creio que és o Filho de Deus, que veio a este mundo. São exemplos de pessoas que creem em Jesus e são modelos dos adoradores que o Pai deseja. Podemos dizer
que todos os ensinamentos de Jesus giram em torno da vida, a ponto de o Cristo poder afirmar: eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz da vida. A ressurreição de Lázaro acontece na viagem de Jesus a Jerusalém para celebrar a festa da consagração do templo. Na liturgia dessa festa era proclamado o Salmo 30, que em seu versículo 10 diz: de que te servirá meu sangue quando eu descer à sepultura? Pode acaso o pó louvar-te ou proclamar a tua fidelidade? O povo que rezava esse salmo estava consciente de que a morte não poderia ser uma separação permanente de Deus. Jesus, usando essa linguagem humana, compara a morte ao sono e afirma que viera ao mundo para despertar a criatura humana desse sono. Lázaro, então, torna-se o símbolo dos que morrem na amizade com Deus, sempre que o elo da amizade seja Jesus Cristo, porque Ele é capaz de fazer-nos nascer e passar da vida, da morte para a ressurreição. A ressurreição de Lázaro é o grande sinal para os discípulos e para o povo de que a maior desgraça do ser humano, a morte, ainda que trave um duelo com o Senhor, está vencida por Jesus. E em sua vitória, o Espírito da vida passa a habitar em nós, como nos lembra a segunda leitura, e dará a vida a nossos corpos mortais. Se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus, habita em nós, Ele também dará vida ao seu corpo imortal. Portanto, Jesus hoje afirma e nos pergunta ao mesmo tempo: eu sou a ressurreição e a vida. Crês nisto? Recordemos a frase com a qual iniciamos essa reflexão: a graça de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Esforcemos, pois, para fazer nossa a resposta dada por Marta a Jesus: creio que tu és o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho Jesus a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, ao término do tempo pascal e aproximar-se ao início do novo tempo, peçamos ao Senhor que venha nos visitar. Supliquemos confiante: Cristo, vós que sois a ressurreição e a vida, visitai-nos. Pela Igreja, para que todos assumam seu papel de cristãos e saibam reconhecer no outro o outro Cristo que vem ao nosso encontro, supliquemos confiantes: Cristo, vós que sois a ressurreição e a vida, visitai-nos. Pelo Papa Leão XIV, pelos nossos bispos, pelo clero e pelos ministros de todas as dioceses, para que saibam sempre ter o olhar atento à vontade de Deus e ao próximo, supliquemos, confiantes: Cristo, vós que sois a ressurreição e a vida, visitai-nos. Pelos nossos governantes, para que voltem seus olhares para aqueles que necessitam de apoio e carecem de atenção e sejam verdadeiras testemunhas do Cristo, supliquemos confiantes: Cristo, vós que sois a ressurreição e a vida, visitai-nos.
por todos nós aqui reunidos, para que saibamos testemunhar para o povo a luz de Cristo e sejamos seus verdadeiros discípulos, supliquemos confiantes: Cristo, vós que sois a luz da vida, visitai-nos. Ó Deus, que sempre olha para o seu povo com carinho e afeto, tenha misericórdia dos vossos filhos e filhas que sofrem e carecem de atenção por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoai-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia do Domingo de Ramos, o qual finaliza o tempo da Quaresma e sinaliza o início da grande Semana Santa. Inscreva-se em nosso canal, fazendo